YouTube! Tô de volta e hoje eu tô com uma convidada super especial. Oi, gente! Essa é a Ana Paula Carvalho, minha parceira de trabalho, minha amiga pessoal. Pra quem segue minhas redes sociais já sabe, já tá cansado de conhecer a cara da Ana Paula. Acho até que é melhor amiga que best friend de vocês, porque ela é minha best friend. Mas hoje a gente se juntou pra falar de um assunto bem especial. Eu acabei de subir o vídeo semana passada falando sobre o relato de amamentação da Mel. E eu já fiz o do Lorenzo também, então quem não viu, vai lá ver o relato do Lorenzo e vai lá ver o relato da Mel, como vídeos sugeridos aí pra vocês. E surgiram muitas dúvidas. Muitas mulheres começaram a conversar comigo sobre como a amamentação não é uma coisa tão natural e tão fácil, né? Ah, mas não é mesmo? E o que a Ana Paula faz, pra quem não conhece? Porque todo mundo fala assim, amiga da Roberta. A Ana Paula é uma pessoa assim que você tem que carregar no coração. Pena que ela não era minha amiga na época que eu estava amamentando, mas quem sabe no próximo filho ela já tá aqui, ó, ela já é Sem minha. dúvida. A Ana Paula é, ó, psicóloga, doula e consultora de amamentação. Ela é aquela pessoa perfeita que você tem que carregar na sua vida. Porque assim, a psicologia, ela traz um toque muito especial pro trabalho da Ana, tanto em relação à doulagem, quanto à consultoria de amamentação. Então, eu trouxe toda essa questão para além da técnica de amamentar, para além do que vocês já ouviram falar por aí, com um toque especial de uma psicóloga voltada para o núcleo gestação e pós-parto, que é uma clínica bem diferente. A gente que trabalha com isso sabe o quanto isso é diferente. E hoje eu vou responder perguntas das minhas seguidoras que elas deixaram lá no Instagram. Algumas têm a ver comigo, super a ver. E eu vou estar aqui falando por vocês, né? Porque tem tudo a ver comigo e eu vou falar mesmo, tá? Então, ó, segura aí que lá vem a vinheta e já já a gente começa essa conversa. Galera, a pergunta que mais me fizeram e pra mim também foi, tá? Por que a amamentação dói tanto, Ana Paula? Você pode dizer isso pra gente? Gente, vamos lá. Sempre falo isso com as mães quando eu vou atender, que uma coisa é uma sensibilidade diferente, um certo desconforto, um certo incômodo, que fala de uma mama que estava parada, porque a gente não tem que fazer nada para preparar a mama, porque preparar a mama, a gente bucha, toalha, essas coisas, a gente tira uma proteção natural e é muito pior depois. Mas eu sempre falo assim, imagina, igual essa pele aqui da minha mão, de repente eu fui lá, ralei ralei aqui na parede e aí ficou mais sensível. Então quando chega um bebê sugando, traz uma sensibilidade. Traz atrito. Traz o atrito, essa sensibilidade dos primeiros dias, ok. Agora, uma dor. Não é pra ser assim, entendeu? A dor já é um sinal de alerta pra gente de que tem uma pega errada. É muito legal a gente falar sobre isso porque todas as fases da amamentação a gente coloca como se o problema fosse nosso, da mulher. E o problema, gente, é da duplinha do outro lado. Então a gente precisa ensinar esse bebê que acabou de nascer a mamar. A mamar. Raros são os bebês, de verdade, Beta. Raros são os bebês que eu vejo até na assistência de parto que nasce e bota aquele bocão lindão lá. Que já sabe mamar. Então aquele negócio de que é natural, que já sabe mamar também. Não, esse negócio, gente, não é real. Alguns bebês nascem e colocam lá um bocão bonito, facilita muito isso pras mães. A grande maioria não é assim. E mesmo esses que botam o bocão bonito, eu já acompanhei de ter que fazer a consultoria depois. E ele perde isso, porque isso é um aprendizado. Inexplicavelmente a criança fica burra. Não é tão inexplicável assim não, gente, porque isso é até legal você falar sobre isso, porque assim, a memória de longo prazo, a nossa memória de longo prazo, ela se estabelece desde a vida intrauterina. Então o bebê, ele é capaz de reconhecer, né, as músicas, a voz da mãe, a voz do pai, tudo que acontecia aqui no meio externo. Porém, a memória recente é sempre a última. Então, assim, quem me conhece sabe, eu não sou radical, eu não sou contra as mamadeiras, as chupetas, nada disso. Mas eu sempre falo que a gente precisa entender onde esse processo vai criar uma confusãozinha, vai criar uma dificuldade pro bebê. Entendi. Por quê? Entrou uma chupeta, entrou uma mamadeira, muda a percepção, o bebê é muito oral, então ele vai ficar com aquela memória na boca. Então, às vezes, até o bebê que vai lá bonitão, pá, nasceu, às vezes, o que ele ganha na maternidade?
a chupetinha. E aí depois o que acontece, gente? Fica confusinho. Então dá mais trabalho pras mães. Então, galera, vamos segurar a vontade de colocar a chupeta até o bebê estabelecer a amamentação e entender o que ele tem que fazer no TT da mamãe. Outras me trouxeram umas questões, eu tô aqui com um telefone gravando e o outro aqui falando com vocês, porque eu sou dessas. Por que muitas não conseguem lidar com essa dor? Aí vai ser papo psicóloga. Esse papo é cabeça. E por que algumas não conseguem lidar com a sensação de amamentar? Eu acho que as duas coisas podem estar relacionadas. Mais ou menos, né? Porque eu acho que assim, tem uma coisa da sensação de amamentar que esbarra em algo da sexualidade. E aí, para algumas mães é muito estranho, porque assim, o seio é uma região erógena, não tem jeito, de prazer mesmo, né? Eu já atendi algumas mães que trouxeram isso como queixa até, né? Não tinha nenhum grande problema na amamentação, mas essa coisa dessa sensação começa a se tornar muito estranho. E aí a gente precisa quebrar o mito que assim, ter o prazer na amamentação não significa que você tá tendo um prazer sexual porque seu filho tá ali com a boca. É completamente diferente. Em situações de temperatura normal, ninguém tá projetando nada sexual, desejo sexual no filho. Sim, não. Né? E só porque é uma sensação que agora é uma sensação neural, uma sensação fisiológica, física, não tem jeito. Então eu acho que essa coisa assim da sensação da amamentação, às vezes vai um pouco por esse lado e isso se torna assim muito repressor, isso é muito cruel pra mãe. E aí isso começa a dar uma confusão na cabeça mesmo, da mãe não suportar essa sensação prazerosa e aí transferir isso como se fosse um problema na amamentação, porque ela começa a evitar. E aí a gente desencadeia uma série de outras questões que realmente dificultam a amamentação. Às vezes é uma coisa que não é nem tão consciente, principalmente porque depois tem aquela fase inicial que é bem difícil, né, da amamentação realmente. Aquela história do tipo, o peito calejou. Na verdade tem uma coisa de calejar, mas é muito mais também essa sensação que você diz que o desconforto a gente acostuma, né? Esse desconforto a gente vai aprendendo, o bebê vai aprendendo e isso vai sumindo. Então quando isso some, eu preciso me escorar em outra coisa, né? Se de fato pra mim isso é muito prazeroso e tem uma coisa da sociedade, porque isso é realmente 99,9% das mulheres passam por uma dificuldade de amamentação. Sim. Então quem também não passa acaba reprimindo também o fato de que tá dando tudo certo. A gente esquece também alguns fatos que a gente vive na amamentação e às vezes eu percebo que as mulheres não querem contar algumas coisas porque elas mesmas se acham loucas de estar sentindo aquilo e elas mesmas já geram uma repressão. Então elas mentem pra elas mesmas aqui no travesseiro e falam assim, isso não tá acontecendo. Eu sou bem escrachada, eu conto tudo e tenho contado o máximo do que eu lembro também. Claro que devem ter coisas que passaram que eu não lembro, mas eu procuro tratar com muita verdade o que eu senti e o que eu vivi. Porque é justamente pra vocês se identificarem. Tem uma, assim, sempre que eu chego pra fazer a consultoria, assim, a gente fala muito sobre a sua história também, né, enquanto bebê. Então, assim, a gente tem uma memória, assim, enquanto bebê, como foi a sua própria amamentação. Então, isso traz, né, quando a mãe se depara na situação que ela assumiu o papel. Como vem questões em relação a isso, eu agora tô amamentando, mas tem uma coisa que te leva lá pro que tá arquivado. E vem os conflitos com a mãe, com a sua mãe. Então tem muitos conflitos, né? Tem muita coisa. Então tem gente que tem uma dificuldade e difícil lidar com isso tudo da amamentação por questões emocionais mesmo, né? Então às vezes o bebê não tem problema com a pega, ele vai lá e aí começa assim, no início ela começa porque eu tenho que amamentar. Só que depois isso se torna insuportável, né? Psiquicamente lidar com aquilo. E aí a gente vai deparando com mulheres que vão mesmo desencadeando. Tem gente que baixa a produção. Porque o corpo se defende, né? Nosso corpo é muito inteligente. Então a gente precisa se defender de alguma forma, né? E aí vão ter várias coisas que... É um ciclo que não para e desculpa pra parar de amamentar não vai faltar. A verdade é essa, né? E às vezes as desculpas é isso que eu tô falando. Assim, às a vezes gente se apega, né? Não, a gente se apega à desculpa. Exatamente. E é o gancho que você precisava pra você parar de amamentar. E é um gancho aceitável pela sociedade. Tem uma pra que você pare de amamentar. Assim como no parto, né? E assim, eu tenho falado muito disso, assim, eu tive 2 cesáreas e eu muito conscientemente sei por que eu tive e assumi conscientemente as responsabilidades que foram minhas
desse processo não ter acontecido. Assim como no meu processo de amamentação. Eu acho que cada ponto que você pega, cada pedrinha que tá no meio do caminho que você não dá conta, é mais por isso que eu tô trazendo a Ana Paula como psicóloga, é pra você pegar essa questão que você não conseguiu, que você não deu conta e trabalhar, levar pra terapia, do porquê que você não conseguiu. Eu já tive casos em que alunas me trouxeram essa questão da vida pra trás, de quando ela era bebê, e ela tinha questão de baixa produção. E quando a gente começou a conversar, eu nem consultora sou, né, mas a gente por intimidade começou a conversar, eu comecei a perceber que eu tava lá de quando ela foi amamentar. Eu falei, sua mãe te amamentou? Aí ela, na mesma hora, fechou a cara. Aí eu falei, não. Aí ela, não. Ela dizia que eu não gostava de mamar. Aí eu, nossa, o bebê não gostava de mamar? Então, assim, a relação que essa minha aluna criou com o processo de amamentação já estava gerando um impedimento de que ela amamentasse a filha. Então, ela teve que fazer um trabalho interno de desbloquear, de tirar essa crença-chave da cabeça dela, para que ela pudesse se conectar com essa nova história. E o barato é que, assim, tudo é reparável, gente. E a gente tem basta trazer pra consciência e querer reparar. A gente tem a oportunidade na vida de reparar, assim, qualquer história, né? Então, eu acho que exatamente é não sofrer, sabe? Não passar por nada sozinha, pedir ajuda, uma ajuda especializada. E, às vezes, a ajuda não é só chamar, exatamente isso, uma consultora de amamentação, porque a gente precisa ir para além só de um peito. Né? A gente precisa entender o contexto, assim, é muito importante esse primeiro bate-papo e eu realmente perco bastante tempo, que na verdade não é perder, né, é ganhar tempo pra mim, porque às vezes as pessoas falam, e aí, vamos pra prática, né, tem gente que fica, já chega e vamos pra técnica, né? Eu já tive relatos de outras mães falando, nossa, foi tão diferente agora o seu atendimento, porque tem gente que fala técnica, ó, o peito é assim, né? Gente, assim, isso a gente vê, tem vídeo, né? Então, assim, eu acho que a amamentação como um todo, ela vai para além de um peito, ela vai para além só de uma nutrição estomacal, né? E aí a gente precisa olhar para esse contexto. Vai para além de uma pega correta. Exatamente. De uma ordenha bem feita. Vai para uma troca de energia. Gente, esse papo ele é longo. E isso aqui é muito importante, porque a gente acabou de falar de peito calejado. Quando faz uma fissura, eu fiz fissura no primeiro dia, já na maternidade. Aconteceu com você? Pega a primeira pedra! Quem não teve um peito calejado? Eu tive. Foi logo de cara. Quais são os recursos caseiros e terapêuticos que a gente tem disponível hoje? Que eu sei que agora a gente tem umas coisinhas novas que eu não tive acesso. Você também não? Não. E agora a gente tem. Hoje, né, falando mais atual, assim, a melhor coisa que a gente tem hoje é a laser terapia, né? Então, a laser terapia, de fato, a gente tem um processo de aceleração muito rápido da cicatrização, principalmente do bloqueio da dor. Da dor. Isso é que é sensacional. Então, isso o pior não é cicatrizar, meu amor. O pior é você dar um peito pra não entrar com a porra do dor. Então, assim, realmente a laser terapia é fantástica, porque a gente salva de cara já uma amamentação e uma mãe do outro lado muito sofrida, né? Agora, isso é um recurso que é bem recente, não são todas as consultoras que trabalham com laser terapia, então às vezes não sei se na sua região, se não vai encontrar alguém. Então, assim, a laser terapia nada mais é do que a fototerapia. Então, gente, é o solzinho mesmo, sabe? É botar o peito no sol. Foi o que eu fiz. Super funciona. A questão é que na laser terapia a gente tem uma potência, né? Que é justamente você acelera o processo. Eu peguei sol no peito mesmo enquanto o bebê pegava sol. E assim fui, fiquei de peito de fora. Então isso funciona. Peito pra jogo, gente. Eu não conseguia botar a roupa, assim, ó. Peito pra jogo. Isso é uma questão interessante também, porque muitas das mulheres, elas têm pudor em relação ao peito. Até dentro de casa com a própria família. Assim, né? A gente tá no momento de amamentação, gente. Exatamente. O peito tem que perde... trabalhar essa questão do pudor dentro, até na gravidez já. E sabia? o peito perde esse lugar, realmente, de órgão sexual, no sentido de das outras pessoas estarem vendo. Qualquer lugar. Para um outro sentido, né? E realmente é um sentido que é o sentido real ali daquele momento. Que é de fato, né? Que é de estar amamentando no sentido de sobrevivência fisiológica, de amamentação e sobrevivência emocional e psíquica. Então a gente tem que abrir um pouco a cabeça. Agora é óbvio, tem gente que tem mais pudor, tem vergonha e cria sua estratégia, desde que isso não se torne também um bloqueio, né? Teve uma aluna meio... interessante isso. Que ela não conseguia ficar 100% exposta, ela pegou um biquíni velho, fez um buraco e deixou só o mamilo do lado de fora. Foi uma estratégia tranquila dela deixar esse seio respirar e até pra poder pegar o sol.
Porque às vezes a gente não consegue, hoje morando em apartamento, Verdade. colocar o peitão assim e o vizinho vai ficar lá olhando. O que eu falo com as meninas que moram em apartamento, assim, porque realmente se a gente tá no nudes, né? Total. Chama muita atenção, porque você tá no topless. Então eu sempre falo pras meninas assim, cara, bota uma camiseta branca, pega aquela bem velhinha E também. rasga. Faz só o buraquinho pra colocar, porque o sol, na verdade, tem que bater na orelha e no bico, é o sol que a gente precisa. Então você não precisa ter um super rombo, é só o suficiente. E quando você passa pela janela, pela varanda, como você tem uma coisa branca ali vestida, dificilmente a pessoa vai focar pra ver. Né? Ela vai ter, é aquela coisa que a gente na psicologia chama da gestalt, você vê o todo, você não vê o detalhe. Agora, gente, é isso, método caseiro é sol, a pomada de lanolina funciona, mas muito cuidado, porque a gente tem que usar muito pouquinho em cima só da fissura. Porque eu já vi gente busuntando. Aí o que acontece? Problemas, né? Entupimento de ducto. Às vezes você pega aquele peito assim brilhando. Você fala, nossa, Escorrega. Isso tudo é lanolina. Aí o bebê escorrega a boca. Então a gente usa assim, é muito pouco, é o suficiente para o corpo absorver, chegar na próxima mamada. Não precisa tirar, desde que seja lanolina pura. E aí assim, gente, como tudo na vida, existem as melhores, existem as piores, né? Então aí dá uma pesquisada, qualquer coisa manda lá no direct, entendeu? Que a gente não tá aqui pra fazer propaganda. Mas sim, tem diferença entre lanolina, apesar de ser pura, existe uma que é melhor e outra que não é tão essa Brastemp. Quando acontece a apojadura, a descida do leite, o que fazer para evitar um ciclo vicioso de mastite? Eu sou a mastite em pessoa. Você conhece a mastite? Roberta. Roberta, prazer, mastite. Sou eu, a mastite em pessoa, a pessoa que parece uma vaca que tem muito leite, que vive mastite, tem comida mastite. A mastite é uma inflamação das glândulas mamárias. Pode falar tudo. Tá? E o que é apojadura? É uma inflamação das glândulas mamárias. Então, assim, o que acontece? Quando a gente tá na apojadura... É a descida do leite, gente. É aquela descida, sabe? Ó. É a Entre 7 e 8 e 10 dias. Então, depende. Porque, assim, ó, colostra-leite, tá? Vamos deixar isso claro. Porém, o estômago do bebê é super pequenininho. Ele tem uma capacidade de primeiro dia de 5 a 7 ml. Então é por isso que é a gota a gota. E tem gente que fala que não tinha leite e que o leite era pouco, gente. Você tem o suficiente para 5 ml. E aí os dias vão passando, essa capacidade vai aumentando. Então assim, o que a gente vê na prática é assim, a pessoa que teve o parto normal ou teve uma cesárea intraparto, que é aquela cesárea em que a mulher entrou em trabalho de parto, passou por todo aquele processo, e aí, ok, o bebê foi lá no final e nasceu com uma cesariana. Normalmente, entre o terceiro e quinto dia, tá super bombando. Quando a gente tem aquela cesárea agendada, que é o que a gente chama de cesárea eletiva, isso demora um pouco mais, gente, porque assim, isso é efeito hormonal, entendeu? É aquela coisa que seu corpo vem se preparando. Então, assim, tem uma preparação diferente de quando o seu corpo decide que, tipo, beleza, agora é a hora. E quando a gente vai lá e fala, beleza, agora é a minha hora. Quando a pessoa vai pra cesárea eletiva, demora às vezes um pouco mais. E aí essa pessoa passa assim, sabe, pula pra ser do quarto, quinto, podendo ir até o 7º dia. Então, assim, coisas muito legais que vocês precisam ficar atento é a apojadura. Os sintomas podem durar até 72 horas e é uma inflamação mamária fisiológica. Então, febre, calor, vermelhidão, tudo isso é normal na apojadura. E aí a gente, na verdade, se eu tô com febre, vou tomar um antitérmico. E aí vamos manejar a apojadura, né? Então, assim, a mastite, gente, é um processo inflamatório, porém ele deixa de ser fisiológico. E aí por isso que a gente tem que ter muita atenção. Então, apesar de ser processo inflamatório, um é fisiológico. E o dedo na ferida da amiga e faz assim, ó. Um é fisiológico e tá tudo bem. O outro, gente, é problemão. É problemão mesmo. E no próximo vídeo eu vou explicar o problemão. Ela vai estar aqui comigo porque eu já sei que é problemão, porque ela já deu na minha cara. O outro é problemão. Da amiga. E aí, assim, gente, a principal coisa que dá mastite é uma não drenagem correta das mamas. E aí vão vir vários fatores. Tá, mas isso é físico e emocional. Então, aí, olha só, e aí tem vários fatores porque isso acontece. Tem a duplinha do outro lado, que pode estar favorecendo. E tem essa parte emocional que a gente dificulta o quê? A ejeção do leite. A amamentação, gente, é legal de falar assim, né? É uma coisa de dupla. Então esse quebra-cabeça tem que estar funcionando, assim. E aí tem o lado do bebê e tem o lado da mãe. E aí isso precisa... é uma engrenagem, entendeu? Quando essa engrenagem começa a dar defeito, geralmente a gente vê consequências. E o defeito às vezes dá no bebê. E o defeito às vezes dá na mãe. Manejando a apojadura e manejando mastite, gente, é massagem e muita ordenha.
Ordenha manual mesmo. Ordenha manual. Agora Porque sim. no Lorenzo eu virei a escrava da bomba elétrica, porque eu fiz muita ordenha, não aprendi a fazer manejo, são as massagens, e eu fui direto pro chuveiro quente. Que é ótimo também. Mas só que aí, aí o que acontecia? Eu bombava. Gente, eu tirava muito leite, era bizarro, desde muito cedo. E toma leite, eu virei escrava daquele negócio. Então assim, gente, quando a gente não sabe, e eu tô na apojadura, e eu preciso, de fato, dar uma aliviada, porque é bem desconfortável drenar, ou até mesmo o processo de mastite é mais complicado, né, porque, enfim... Envolve outras questões. A mastite, gente, tô desconfiada, procura um profissional especializado, porque a gente precisa avaliar se é realmente mastite. A gente tem um manejo diferente de drenagem pra não superestimular, porque geralmente tem alguma coisa que tá empedrado. Então não adianta ir lá e botar bomba só. É um processo diferente. A apojadura é mais fácil da gente lidar. Caramba, quando tá empedrado, você bota bomba. A apojadura, por ser uma coisa fisiológica, a verdade é assim, quanto mais drenar, mais rápido vai embora os sintomas. Então isso é realmente uma verdade. Tem gente que na apojadura fala, eu vou botar bomba. Cara, tudo bem, na apojadura vai lá, bota a bomba, dá uma drenada ali naquela apojadura e esse sintoma foi embora e vamos usar a bomba de uma forma mais consciente. Porque o corpo, assim, nesses primeiros 30 dias, tá produzindo pra caramba, ele não sabe ainda o que ele precisa entregar pro bebê. O peito é uma fábrica, né? Então depois essa fábrica muito inteligente, ela começa a regular. A última pergunta pra gente fechar o vídeo é justamente a questão da demanda. Tá. Como fazer esse ajuste de oferta e da demanda, né? Que é a fase que enche e o bebê mama e produz mais do que o bebê da mama. E os primeiros 3 meses, assim, eles são muito exaustivos mesmo. Verdade. Justamente por conta dessa demanda. E isso esbarra no meu trabalho também. A lei da oferta e da demanda, por que eu preciso de um bebê que tá com uma pega correta, fazendo uma ordenha correta, que é o que a gente chama de sucção nutritiva, porque ele vai estar mandando a informação correta para essa fábrica. Porque se ele não ordenha bem, se ele não estimula bem, aí essa fábrica começa dá uma queda. E aí a gente começa a ver os problemas do bebê que não tá ganhando peso legal. E aí, na verdade, é problema da mãe? Não, gente, de novo, é problema da duplinha, que a informação que ele tá mandando é aquela boquinha que tá no peito da mãe. Então vamos parar com esse negócio que tipo, eu não produzo leite suficiente, não sei o que, nananã. Tem gente, existem alguns fatores, que aí também é no individual, esses emocionais, sim, tá? Que devem ser respeitados. Que devem ser respeitados, e aí a gente esbarra numa baixa produção, porque na verdade às vezes não é nem baixa produção, é baixa ejeção. E alguns fatores mesmo que esbarram em questões físicas, se a pessoa tem alguma cirurgia ou não tem, que não é impeditivo, mas precisa ser avaliado. Pode ter alguma questão hormonal, porque a amamentação tem as questões hormonais, são ajustes do corpo. Então aqui a gente tá falando, gente, assim, no geralzão, né? Na grande maioria, quem não tem questões específicas. Então o que a gente faz? No início a fábrica tá desregulada. Depois ela tá regulando pro bebê. Sim. Por isso eu preciso de um bebê lá mamando bonitão. Bonito. E a mãe entregue esse processo. Exatamente. Se esse processo for importante para ela. Exatamente. Porque aí esbarra no meu trabalho. Porque eu vejo muito no dia a dia as mulheres com muita ansiedade de voltar ao corpo de antes. Muita ansiedade de emagrecer. E chegam pra mim, nesse processo dos primeiros 3 meses, querendo já voltar a correr, já voltar pra academia de uma maneira normal. E, na verdade, todo o ciclo do pós-parto, quando ele é respeitado com o ciclo duplinha mãe e bebê, ele funciona de maneira lindamente nesse primeiro ano. Porque os primeiros 3 meses, que é a fase do ajuste de amamentação, é a fase que eu vou fazer o retorno do abdômen, vou retomar a força no assoalho pélvico, vou reabilitar o seu quadril, vou trabalhar a sua postura e eu não vou ter uma demanda de energia tão grande para esses exercícios. E eu passo longe da academia, eu passo longe dos exercícios aeróbicos. Por quê? Porque o corpo tá se ajustando a essa demanda. Porque tem estudo científico que diz que não atrapalha. Gente, na prática a gente vê que atrapalha sim. O foco do corpo, quem tá ali no processo de amamentação, independente se ela tá mista ou exclusiva, a gente precisa botar a fábrica funcionando em primeiro lugar. E aí se eu boto plenamente. E aí se eu boto informação, né, de outro órgão, outra parte do corpo com prioridade, certamente, gente, isso aqui também é uma super fábrica, é uma máquina. Gente, se entregar o processo é se entregar a essa dupla, sabe? Essa simbiose mãe-bebê, é um bebê chegando na família. A gente precisa entender o funcionamento também de um bebê.
né? O bebê tem a Sim. sua individualidade. Então, assim, tá, esquece, desculpa falar pra vocês. Li um monte de livro, agora eu sei tudo de bebê. Não sabe. Não. Ah, é o meu terceiro filho, agora eu já sei tudo. Não. Desculpa, não sabe. Sabe por quê? Esse bebê é único e essa dupla é única também. Porque então a a gente vida é sempre muda, mãe né? de primeira viagem. Sempre. Porque eu vejo nitidamente, assim, a Ana Paula é mãe de gêmeos. Pois é, gente. São Mas completamente são diferentes. completamente diferentes, mas foi um momento da vida dela que ela se tornou mãe. Eu já vivi a maternidade em 2 momentos muito diferentes, num espaço muito grande entre um e outro. Eles têm uma distância grande de idade. Eu sou uma Roberta completamente diferente, mãe do Lorenzo e mãe da Mel. E hoje, se eu engravidar de novo, porque já gerou um outro espaço, é uma outra vivência outra. profissional, de vida como mulher, é uma outra maturidade emocional. Com certeza a minha entrega vai ser outra, o meu tempo vai ser outro. Tanto que o parto da Mel e do Lourenço são totalmente diferentes. O aleitamento do Lourenço e da Mel são completamente diferentes. E vocês vão ver que a gente ainda vai fazer um segundo vídeo juntas, que eu vou falar sobre a fase que eu acho super importante, sobre a introdução alimentar e o aleitamento materno. Porque, putz, quando a gente se ajusta, putz, quando fica gostoso, Entram os leguminhos e as frutinhas para concorrer com a mamãe. É verdade. e nem sempre a gente tá preparada pra viver isso. Então, gente, tô fechando o vídeo de hoje. Beijo, até o próximo vídeo que nós vamos estar juntas e nós estamos firme e forte nessa corrente do bem Dúvidas, gente? a favor do aleitamento. Faz comentário, Pode manda. mandar. A gente tá super disponível pra responder, tá bom? Tá bom? Beijo, Beijo, e até a tchau, próxima tchau. semana.